Ainda dando continuidade ao nosso estudo bem pormenorizado da primeira carta de Pedro, capítulo 2, hoje nós gostaríamos de entrar no versículo 21, a primeira parte do versículo 21, que diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E aqui a pergunta natural que vem é: para isto mesmo fostes chamados? Isto o quê? Nós precisamos retornar um pouquinho e mostrar que a obediência a Deus é que é o fundamento de toda esta preocupação que Pedro está colocando aqui. Então é decorrente daquilo que está no versículo 15 principalmente, para isto é que vocês estão sendo chamados. Para quê? Para a prática do bem. Como é que isso se reflete? Se reflete na obediência às autoridades, se reflete na submissão aos senhores. Ora, a orientação que o autor Pedro está dando aos escravos e escravas é a seguinte: sejam submissos. É uma graça diante de Deus. Deus vê com bons olhos o fato de você suportar injustiça e sofrer injustamente, desde que você esteja praticando o bem. Esta é uma visão, este é um processo que nós não estamos acostumados com ele nos dias atuais. Por quê? Porque nós temos a preocupação, o desejo, nós temos todas as coisas para que os nossos direitos sejam reconhecidos. E claro, os direitos que nós estão sendo colocados para nós, que nós estamos requerendo, não necessariamente são aqueles direitos que estão colocados no texto bíblico. Ora, quando nós pensamos que agir bem e corretamente, e mesmo assim ser castigado e oprimido, faz parte da vocação cristã. Jesus Cristo não nos enganou. A igreja, historicamente, ela viveu essas circunstâncias historicamente. E vejam o que o Senhor Jesus Cristo diz em Lucas, no capítulo 16, versículo 10. Veja o que está colocado aqui. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Jesus Cristo não sofreu também por vocês, diz o apóstolo Pedro, esta é a ideia. Ele deixou o exemplo para vocês seguirem. Ou seja, mesmo no meio dos sofrimentos, ser obediente a Deus, obediente ao Pai. Ora, pois se ele não tinha cometido nenhum pecado e foi levado ao julgamento, foi xingado, mas não respondeu, chicoteado e não reagiu. Por quê? Porque ele, diz o texto, ele entregou tudo a Deus, cujos desígnios são retos e justos. Ele entregou ao Pai. O Pai é quem tem a responsabilidade de julgar os atos daquelas pessoas que sobre si, Jesus, foram praticados. E assim, então, ele carregou os nossos pecados para a cruz, para que nós, livres dos pecados, vivamos para a justiça. Por sua ferida vocês foram sarados. Esta é a ideia que está no texto bíblico.
E isto nos torna capazes de, seguindo as pegadas de Jesus, suportar também tratamento adverso, tratamento injusto, como parte dessa peregrinação. Paulo entendia bem disto. Paulo foi uma pessoa que, no seu mistério, na sua vida cristã, pensando em Paulo, além do fato de ser apóstolo, o fato de ser um cristão. Paulo entendia bem disto. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 a 6, nós encontramos o seguinte posicionamento dele. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Prestem bem atenção nesta informação. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ser cristão não é uma coisinha para a gente parecer assim um parque de diversões, parecer assim uma praia, parecer alguma coisa assim, um festival. Não. Esta vida cristã é uma vida a ser considerada e levada a sério, segundo aquilo que o próprio Cristo fez. Ora, o autor da carta quer transmitir a seguinte mensagem aos servos. Como cristãos, não somente nos regozijamos naquilo que Cristo fez por nós na redenção, para trazer para nós a salvação, mas no sofrimento e na morte do Senhor Jesus. Mas também procuramos segui-lo se nos toca sofrer injustamente. É difícil. É difícil entender esse aspecto da necessidade, como cristãos, de sofrer injustamente. É difícil. Mas Cristo sofreu injustamente em nosso lugar, porque Ele não cometeu pecado algum. E assim mesmo Ele foi injustiçado, foi levado à morte, morte de cruz. Para dizer o quê? O Pai te ama. O Pai, Deus, Ele quer você junto com Ele nessa caminhada. Ele quer livrar você de todo este fardo. Ele quer trazer para você o perdão dos pecados, do pecado que é a incredulidade e dos pecados que depois nos acompanham constantemente. Então, o que acontece? Se nós temos consciência de que Ele sofreu por nós, conseguimos suportar com paciência a injustiça dos homens. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios ainda, no capítulo 7, versículo 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Paulo também tem uma visão muito clara a esse respeito, como quando ele fala a respeito do nosso compromisso com relação ao Senhor Jesus Cristo, àquilo que Ele fez por nós. Vejam o que ele diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 36. Ele diz assim: como está escrito, por amor de ti,
somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa ideia de Paulo é uma ideia tremenda, fantástica, porque nós vamos nos conscientizando de que nós estamos entregando constantemente a nossa vida diante de Deus. Ele vai trabalhando em nós num processo que se chama processo de santificação. Esse processo é um processo de aproximação na intimidade com Ele, Jesus Cristo, com o Pai. Quem é que trabalha isso em nós? É o Espírito de Deus. Fomos chamados para viver de tal forma que, em qualquer circunstância, uma vez que somos casa espiritual ambulante, sejamos encontrados praticando o bem. Isto não significa que teremos uma vida de tranquilidade. Jesus Cristo não prometeu isto. Não significa uma vida de bem-estar social, bem-estar pessoal, econômico. Isto até pode acontecer, mas o que o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro para nós: pratiquem o bem, sejam obedientes à palavra. E isto muitas vezes vai significar andar na contramão de tudo aquilo que a sociedade espera, tudo aquilo que se espera de nós. Vejam o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. O que significa isto? O que é murmurar? É reclamar disso, daquilo, só reclamar para cima e para baixo. E isto muitas vezes cria animosidade, é motivo de discórdias, é motivo de até criar na pessoa uma circunstância que ela mesma não se aguenta. Mas quando nós percebemos e temos o alvo em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós, então aí a coisa entra no eixo e aí nós entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Isso significa que esse propósito é que nós sejamos encontrados como pessoas que praticam o bem, mesmo em condições adversas. Ser cristão quando tudo vai bem é fácil, mas dizer que nós seguimos a Cristo num momento de adversidade, aí é que está o momento e a circunstância que Papai do Céu está observando e esperando de nós que nós continuemos em obediência a Ele. Não são as condições que determinam o nosso comportamento, mas a consciência de que estamos fazendo todas as coisas para o Senhor. Veja o que Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Ele diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E um pouquinho mais à frente, no versículo 23, ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Dá para entender que o objetivo é completamente diferente? O nosso objetivo não é agradar homens, mas o nosso objetivo é agradar a Deus. Porque agradar aos homens nós ficamos limitados no nosso período histórico. Agradar a Deus nós estamos carregando isto para a vida eterna, que vamos ter seguramente em Deus e com Deus. Mas também o Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro e bem registrado no Evangelho de Mateus,
no capítulo 7, versículo 12, quando ele diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que engraçado, né? Vejam que desafio está para nós nesse momento. O que você gostaria que o outro fizesse para você e por você? Vai e faça isso para ele. Isto está dentro da perspectiva de amar ao próximo como a si mesmo. Há elementos na exortação de Pedro que apontam para além da injustiça presente. E isto, no versículo 13 desse mesmo capítulo 2 que nós estamos analisando e já vimos lá atrás, ele resume o império, as autoridades civis, todas as circunstâncias. Ele diz, essas são instituições humanas. Essas instituições humanas um dia vão cessar, vão acabar. E vai ficar o quê? Vai ficar aquilo que é a nossa obediência a Deus. Implicitamente ele diz aos cristãos, e mais especificamente aos escravos, que é o contexto próximo, que estas instituições são temporais e temporárias. Não tem condições, essas circunstâncias, não tem condições de destruir a vida nova que agora está em vocês. Nas circunstâncias do tempo presente, vocês precisam submeter-se a elas e de bom grado, para que a redenção oferecida à humanidade por Cristo possa ser divulgada e a igreja cresça. Ora, isto implica em sofrimento para nós, implica em momentos de injustiça, situações de injustiça. Tenham diante de si o exemplo de Jesus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 3 e 4, Paulo vai dizer as seguintes palavras: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estáis designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Amados, nós não fomos enganados em momento algum. O sofrimento faz parte daquele que pretende seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pretende estar obedecendo à palavra, obedecendo ao que Deus está exigindo de nós. Ora, nesse sentido, a postura dos escravos, que é o contexto próximo, ele vai mostrar como isto acaba resultando em um testemunho vivo e verdadeiro de que Cristo é o Senhor absoluto da vida deles. Sofrendo imerecidamente como seu Salvador, os escravos cristãos se conscientizam ainda mais da grandeza e das profundezas da obra salvífica de Jesus Cristo. Ora, Paulo ainda no mesmo capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer nos versículos 37 a 39, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, isto nos leva a pensar. Há momentos de dificuldade, há momentos de injustiça, há momentos de tribulação. E a pergunta volta ao mesmo ponto. Se nós somos a casa espiritual ambulante, o lugar onde Deus está presente em Cristo Jesus, na figura do Espírito Santo, o que é que se espera de nós em momentos como este? Paulo registra aqui que nada, absolutamente nada, poderá tirar de nós, poderá alijar-nos deste amor de Deus que foi derramado em Cristo Jesus. Este amor de Deus em Cristo Jesus é para cada um de nós, para mim e para você também. Tome isto como um desafio para a sua vida. Praticar o bem, mesmo em circunstâncias de injustiça. Este é o propósito para o qual nós somos chamados. Sermos obedientes a Deus. Oro para que a presença de Deus viva na sua vida, traga a você essa percepção e traga a você a capacidade de entender que somos mais do que vitoriosos, porque Cristo já venceu por nós e agora está nos dando a oportunidade de vivenciarmos como Ele deseja que assim seja. Deus te abençoe e que esta percepção e esta vida seja significativa no seu dia a dia.